Pai, Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, nesta manhã, para realizar mais esse trabalho, que é uma mensagem falando do Teu grande amor e como nós possamos nos chegar diante de Ti e conhecer toda a Tua magnitude, todo o Teu poder, toda a Tua majestade. Nos faça, Senhor, entender tudo isto no nome do Senhor Jesus. Então, para darmos início mais esta mensagem, nós vamos estar abrindo o Evangelho de João, capítulo 10. Vamos estar lendo do verso 1 até o versículo 8. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sob outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o pastoreio sobre as ovelhas, ouve a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, até aqui. Então, qual é o nosso tema desta manhã, nesta mensagem, desta manhã de domingo? Nós sempre começamos a relatar algum assunto sobre alguma pergunta, sobre alguma afirmação, e hoje é uma pergunta que nós expomos para expor esta mensagem. Deus se deixa conhecer? Então, cada um analisa se verdadeiramente conhece a Deus ou se é estranho para ele. Porque nesse texto aqui nos abre as duas vertentes deste assunto. E é algo que nós precisamos compreender e seguir. Então vamos no primeiro versículo. O que está nos mostrando? Mostrando quem não é o verdadeiro pastor. No versículo 1, vamos entrar direto na leitura hoje, falando versículo por versículo, e depois, para terminar, nós vamos no mesmo Evangelho 17, 26, isso nós vamos expor só no final. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas,
mas por outra parte é ladrão e salteador. O que vem a ser esta porta? O próprio Senhor Jesus, que ele declara abertamente que ele é a porta. Então ninguém entra para a salvação, que inclusive o nome tanto Yeshua, a Mashiach, Yeshua quer dizer eu sou, a Mashiach é Cristo, aquele que sofreu por nossas transgressões. Então ele traz esse título já esclarecendo quem verdadeiramente é e para que veio aqui neste mundo. É um mundo de homens tão desobedientes que, se não fosse o grande amor do Pai, ele poderia deixar todos se perder, porque ele faria uma outra nação de acordo com a vontade dele. Mas quando ele cria o homem no pó da terra e sopra ali nas suas narinas o fôlego da vida, e quando este homem já feito, o que ele faz? Ele abençoa. E ninguém vai abençoar um estranho ou simplesmente uma aventura de algo irresponsável, ele jamais vai abençoar. Então ele aqui, ele dá no primeiro versículo, no verso 1 do capítulo 10, ele mostra quem verdadeiramente não é. Então por isso que nós sempre falamos que nós nascemos em uma tradição, pensando que era religião, e ficamos enganados até Jesus vir e se identificar para nós. Então, a pergunta, Deus se deixa conhecer? Claro que sim. Nós sabemos também que na nossa condição transgressora, bendito seja o nome do Senhor, na nossa condição transgressora, se nós nos deparasse de face a face com o Criador, seríamos consumidos. Mas o nosso Criador não desejaria isto e não deseja isto para nós. O que ele fez? Ele já, desde a queda do homem, ele já ali provê meio para resgatar esse homem para a sua presença. E o pecado, ele se distanciou tanto o homem de Deus que o homem, no início, sabia quem era Deus, ele falava de face a face com Deus todas as tardes, como está lá no Gênesis. Mas quando o homem peca, ele apanha uma inimizade tão grande com Deus que ele passa a estranhar esse Deus. E qual foi a maneira que Deus faz para, de novo, o homem saber quem é ele? E hoje nós, por exemplo, nós vemos aí, presenciamos uma grande gama de pessoas que duvida da existência desse Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, mesmo vivendo sobre esta natureza que sabe que homem nenhum tem condição de criar algo tão magnífico como é toda a natureza no globo terrestre, porque não vamos nem entrar nos outros planetas, apenas no globo terrestre, jamais existe um homem que tinha poder e condição de criar tudo isto. Uma vez, conversando com um professor de história, ele disse que não acreditava em Deus. Ele acreditava no cientista porque dava prova de tudo, e ele foi tão infeliz em colocar que ele acreditava no cientista e não acreditava em Deus, porque em cima
do que ele acreditava mesmo, ele foi convencido que Deus existe, sim. Porque eu falei com ele, olha, o nome desse professor era Elcio. Eu falei, olha, Elcio, eu não vou desmerecer o cientista que você acredita nele e não acredita em Deus. Ele é tão capaz. Aí eu falei com ele, você acredita que o homem foi feito de barro? Ele falou, acredito. Eu falei, pois é, esse cientista pesquisa o solo que nós pisamos nele e ele descobriu que esse solo terreno ele é composto de 106 elementos. E esse mesmo cientista pesquisou um corpo humano. E ele descobriu que esse corpo humano que somos composto hoje, ele é composto por 103 elementos dos artigos da Terra. E esse cientista é tão inteligente que ele é capaz de separar esses 103 elementos e construir um boneco de barro igual eu, você. Agora eu desafio esse cientista a dar o fôlego de vida. E o Deus que você não acredita, ele conseguiu separar esses 103 elementos, construir esse boneco de barro e assopra nas narinas desse boneco e dá o fôlego de vida. Aí ele pensou e falou assim, mas como você pôde chegar a esta conclusão? Eu falei assim, olha, estudando, fazendo pesquisa, assim como você alcançou os seus conhecimentos, eu pude também fazer esta pesquisa e alcançar esse entendimento. Então ele disse que não lia a Bíblia e tal, porque não acreditava que é um livro feito por mão de homens. Eu falei assim, mas você acredita no livro que foi feito por mão de homem que conta ali a história de um cientista? Aí ele acabou lendo as escrituras, não sei se ele acabou acreditando, mas ele pelo menos leu as escrituras. E é este Deus a que se faz conhecer, e uma maneira para que o homem depare de face a face com ele e não ser consumido, foi preciso que ele desce da sua glória, se faz um homem até menor do que os anjos, para que quando o homem estivesse de face a face com ele, não fosse consumido. Então ele se faz homem como nós somos homens. Então Deus, ele se deixa conhecer, o homem a conhecer através de Yeshua HaMashiach. Então, e gozado que o salteador, que vem a ser o mesmo falso Cristo, o falso profeta, o anticristo, ele muitas das vezes ele chega sem se identificar, porque ele não mostra quem ele é, ele vem cheio de falsidade, e muitas das vezes aqueles que não têm este interesse em saber qual foi a tua origem, ele às vezes acredita nesse indivíduo, apesar de ser logo em seguida enganado. Mas Cristo não, ele veio, se identificou, se fez homem, colocou nesta matéria pecaminosa que nós nos tornamos, porque o homem não foi feito no pecado, ele foi feito na eternidade para um benefício no Éden, que era, esse homem foi feito ali, figura, semelhança de Deus, e para ministrar sobre o Éden ali, como se fosse um mordomo ali naquele jardim, que é o terceiro céu. Então, no verso 2 diz assim,
Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que porta vem a ser essa do versículo 2 do capítulo 10 de João? O coração do homem. Porque ele chega, bate na porta, ele não é invasor, ele não entra pela janela, não entra por cima do muro, e de outra maneira, como está lá no primeiro versículo. E se você, o homem, você, homem, abrir o coração, ele entra, ceia contigo, faz morada e traz todo o benefício da eternidade para você. Mas ele primeiro se identifica, ele bate na porta e diz quem é ele. Através do Espírito Santo, o nosso Criador está fazendo isto com grande frequência. Ele está batendo no coração de cada um, mas a maioria não está conseguindo identificar quem é, não está dando importância a esta identificação. Verso 3. Antes o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Como compreender este versículo 3? É algo muito interessante, porque o porteiro abre. Quem vem a ser o porteiro? O homem, quando foi feito semelhança de Deus, porque Deus, nós conhecemos eles em uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 ações de Deus que ninguém pode negar e ignorar isto. E o homem também foi feito uma trindade. Mas que maneira essa trindade? Corpo, alma e espírito. Então esse porteiro vem a ser o espírito que Deus deu para assessorar esse homem que somos hoje. Então este o porteiro abre. Então esse que é o mordomo, que é o espírito que veio de Deus para o homem, ele faz a alma entender que a salvação está batendo na porta. E se você aceita, você não é obrigado a aceitar, você abre a porta e ele vai entrar. Então é o seguinte, e a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, porque tem ali o porta-voz, que é o próprio espírito do homem, e chama pelo nome as suas ovelhas, porque nós somos conhecidos de Deus. Apesar do homem não conhecer a Deus, mas Deus nos conhece. E as traz para fora. Para fora de quê? Para fora da prisão que o pecado ele encerrou o homem. Porque o homem foi ali imbuído, preso pelo pecado, e está ali. Então vem o Senhor Yeshua, o Salvador, e tira para fora desta prisão eterna e te dá a condição da salvação. Aí vem o verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, aí essas suas ovelhas aqui está falando da igreja que foi comprada, que creu no sacrifício e vai adiante delas. Como assim adiante delas? Ele vai nos moldando a cada dia, nos levando à santificação e nos levando a consagrar, estar reconhecendo o grande benefício da salvação. E quando atira para fora as suas ovelhas, vai adiante dela. Então ele quando veio aqui, para nos resgatar e falar assim, olha, eu vou voltar para o Pai,
a sua condição original de Criador, para o Pai. Mas eu vou deixar o Consolador com vocês. Então ele está indo na nossa frente, nos conduzindo através da ação do Espírito Santo na frente delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Hoje, com o pouquinho que nós conseguimos conhecer de Deus, nós sabemos quando Deus está falando conosco, quando é o Espírito Santo que está falando, nós sabemos claramente que é algo de maravilhoso. E o verso 5: mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a sua voz, não conhece a voz do estranho, dos estranhos. Como é isto? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós passamos a identificar a voz de Deus, porque nós passamos a conhecer Ele. Ele se fez conhecer, e como nós vamos saber se é a voz do estranho, do adversário? É quando o indivíduo está aí anunciando um evangelho de mentira, um evangelho interesseiro, um evangelho falso, esse outro evangelho que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias viria. E hoje nós já sabemos, basta observar cada discurso que está ali dentro das Escrituras, que nós vamos saber se é vindo de Deus ou se é vindo do outro evangelho que está sendo pregado. E o que esse outro evangelho está ensinando? As campanhas, em primeiro lugar, para impactar diante do homem. Vamos lançar uma campanha de tantos dias, trazendo tanto, fazendo isso, fazendo aquilo, para alcançar aquilo. Então, a voz do estranho, ele vem nesse sentido, te fazendo promessa que você não vai alcançar. Te oferecendo um reino terreno. Você vai ter, se você tem uma casa que custa 50 mil reais, você fazendo isso, aquilo, a sua casa, você vai adquirir uma casa que custa 100 vezes mais. É uma barganha que ele propõe do homem com Deus, mas sendo que Deus não está nem aí para esse negócio que ele está te oferecendo. E você, como é um senhor de si, você tem o seu livre-arbítrio, você aceita ou não aceita. E nós hoje que temos a cobertura do Espírito Santo nas nossas vidas, jamais nós vamos aceitar estas mensagens recheadas de heresia, de falsas profecias, de falsas profetadas. São revelagens de tudo enquanto é maneira que eles... E sempre fala alguma coisa que o homem está vivendo na face da terra. Ontem eu ouvi alguma coisa de um irmão, e eu até achei graça na hora que ele disse o seguinte, que o pecado ele é culpado até da feiura do homem. O pecado faz o homem ficar feio. Aí ele mostrou pelo próprio rosto. Ele está vendo isso aqui? Então foi engraçado, mas tem um sentido muito interessante, porque o homem, quando ele está imbuído no pecado, ele tem essa imagem feia que as pessoas, quando conhecem, não vai dar valor àquela imagem que ele está apresentando. E hoje, infelizmente, nós estamos assistindo estas ações de pessoas que estão dentro de lugar que se diz que é igreja. Mas nós temos que ser cientes de uma coisa. O que nós conhecíamos até agora como igreja não é igreja, é apenas denominação. Porque a igreja somos nós, aqueles que foi comprado e remido pelo sangue de Yeshua.
justificado por aquele sangue derramado no Calvário. Então, esta é a igreja, aquele que fundamentou a sua fé naquela pedra angular, aquela pedra de esquina, na rocha, para não ser abalado com todas as tempestades, vendavais que vêm. Então, a igreja é isso, não é uma denominação fulana de tal, que geralmente ele identifica a igreja do pastor fulano de tal, nunca é de Cristo, é do pastor fulano de tal. E está certo, porque não é de Cristo, porque Cristo não está ali. Então, é esse estranho. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho ela tem um objetivo de encontrar os salvos. Se o camarada não está dando ouvido naquilo, ele quer viver a tua razão, é meia dura esta palavra, mas é a verdade. O camarada não é um salvo, ele quer estar satisfeito com essa vidinha aqui nesse plano transitório. Ele não almeja a eternidade, o que ele está ganhando, os tostõezinhos que ele está ganhando aqui, já está satisfazendo o seu ego. É o que mais ele quer, por isso que tem tanta gente preso nesse amor ao dinheiro, como o próprio Cristo disse, a Mashiach diz que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, está lá em 2 Timóteo 3, versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, ninguém entra para a eternidade, para o reino dos céus, se não for através de Jesus. Então, tem muitos aí dizendo que se você não tiver na denominação A, B, C, D, você não vai para o céu. Outro, se você não guardar sábado, você não vai para o céu. E sendo que eles mesmo rejeitaram a pessoa do Messias, quando esteve aqui para resgatá-los, e eles não aceitaram. Então, vamos até repetir esse verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, é a nossa passagem para a eternidade, é através de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. E o último versículo desta parte inicial é o seguinte: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvem. Quem são esses para nós hoje que veio antes de Cristo? Primeiro vieram antes dele vários falsos profetas, apesar de ter vindo profetas enviados de Deus, mas também vieram os falsos profetas, que sempre com um interesse, por exemplo, a figura de Balaão, ela diz muito a esse respeito. E hoje, nós, nessa parte desta era cristã, que tem 2000 e poucos anos, Jesus veio, mas nós não o conhecíamos, porque o homem saiu da direção do Espírito Santo e criaram várias denominações, religiões, entre aspas, porque esse é um assunto que nós precisamos discutir várias e várias vezes para ver se alguém entende. Então, eu não vivo religião. Será? Ele vive, na verdade não vive, ele vive tradição. Mas o que está condenando o homem é a tradição. O próprio Jesus, ele falou muito contra a tradição dos anciões
Então nós nascemos numa tradição. E esta tradição não está nos levando para o reino dos céus. É aquele que veio com voz estranhas. Vamos colocar lá como o próprio Constantino foi o que deu abertura a este monte de heresia que vivemos hoje, que vivíamos até hoje. Então, esse é o estranho que ele está recomendando. Mas nós não conseguimos entender nada a respeito. Agora, para encerrarmos, vamos estar abrindo ainda o Evangelho de João 17, 26 apenas. O último versículo do capítulo diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, eu neles esteja. Olha, este versículo aqui, ele encerra essa matéria desta manhã de hoje, por exemplo. E eu lhes fiz conhecer. Como? Através do Espírito Santo. Hoje nós somos conhecidos no reino dos céus, através do Espírito Santo, quando nós abrimos o coração para que ele entrasse, ceasse, fizesse morada dentro dos nossos corações, nós passamos a ser conhecidos no céu com o nosso nome no livro da vida. E lhe farei conhecer mais. Nós temos muito mais coisas para conhecer, de mistérios que nós, como homens, jamais vamos conseguir entender. Por exemplo, vamos dar um exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. Ele ali viu coisas inefáveis que ele, com seus lábios humanos, não conseguia explicar. Para que o amor com que me tens amado esteja neles, que seja um amor verdade. Eu amo a Deus, mas para que nós possamos provar que amamos a Deus, nós precisamos de obedecer o que Ele mandou, que é perdoar, ter compaixão dos necessitados e daí por diante. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque é muito profundo, é algo de uma grande magnitude na nossa vida espiritual. Com que me tens amado esteja neles. Então, da mesma forma, se nós estamos mostrando um amor falso, da mesma forma, ele não vai nos amar, ele vai dizer que não nos conhece, e eu neles esteja. Então, que nós possamos ter conhecido a Deus no seu grande amor e compaixão, e hoje nós possamos estar convicto que conhecemos a Deus, que nós tivemos esse encontro com Deus através do Espírito Santo, apesar de estarmos neste corpo dividido ainda, porque ainda não é um corpo ressurreto, mas nós tivemos o grande privilégio de conhecer o grande amor desse Deus. Então ele nos faz conhecer através do Filho, ele nos faz a conhecer através de toda a natureza, dos grandes livramentos que recebemos a cada momento. Então tem vários pontos aí que nós precisamos estar observando. E esta é a palavra desta manhã, deste domingo. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te bendizemos pela grandeza da tua santidade, porque tu tens se identificado para nós
e tem nos feito conhecer a tua grande maravilha, a tua grande construção e o teu grande amor para com nossas vidas, nos enviando da glória a salvação através do teu Filho amado. Assim, no nome de Yeshua Mashiach, nós encerramos esta palestra, esta mensagem